Olá, galerinha, tudo bem? Galerinha do sexto ano. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um momento de interação e conhecimento. Sejam todos bem-vindos. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre cultura junina. Espero que vocês tenham gostado. E hoje vamos falar um pouco da linguagem teatral. Como o teatro ele tem a função, né, de transformar, de construir toda uma sociedade. Então, a linguagem teatral como uma construção humana. A partir de quê? A partir não só de uma construção humana, mas uma construção histórica, uma construção social, cultural, de uma natureza dinâmica. E dentro dessa natureza dinâmica, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de animações, né? O teatro de animação, o que de fato é, e como esses tipos de teatro de animação está muito relacionado com o dia a dia, né? Com a própria educação e como as pessoas se envolvem. E poucas pessoas conhecem, de fato, o significado, a importância e a construção desse tipo de teatro. Então, veja, o que constitui o teatro de animação? Inclui bonecos, máscaras, objetos que junto adquirem características próprias e constitui o teatro de formas animadas. Então, dentro desse contexto, nós percebemos que o teatro de animação ele é caracterizado em vários tipos de bonecos, que aí eu trouxe alguns exemplos, de modo que nós vamos falar e explicar cada um. O fantoche, que todo mundo já ouviu falar, quando você estuda, principalmente, né, as primeiras séries, é muito interessante os professores trabalharem com esse tipo de teatro. Inclusive, é muito fácil de você desenvolver em casa mesmo, às vezes com alguns objetos que você tem em casa, você tem como construir o seu próprio fantoche, que chama também bonecos de mão ou de luva, porque na maioria das vezes ele é confeccionado com uma meia e você veste à mão, né? Nós temos também marionete ou boneco de fio, que exige uma certa complexidade, né? Um pouco complexo. Porém, é super fácil de entender e confeccionar. O boneco de balcão é muito utilizado hoje também no teatro, também o boneco de sombra. Então, todos esses elementos que compõem o teatro, a gente pode falar como confeccionar cada um e como eles muitas vezes estão inseridos, tá? No dia a dia da vida do artista. Então, os fantoches ou bonecos de mão, como eu havia falado. Aí na imagem vocês estão vendo exatamente um exemplo de como é constituído esse tipo, né, de boneco. Então, ele possui o corpo de tecido, esse corpo de tecido é vazio, que o manipulador, no caso, a pessoa possa vestir a mão e aí manipular dentro da sua arte, usando logicamente sua criatividade, tá? Então, como vocês estão vendo aí nessa mãozinha, ele encaixa, né, os dedos na cabeça e nos braços para movimentá-los. Então, veja que o dedo principal, esse daqui, ele pode ser inclusive a cabecinha do boneco, do personagem que ele venha representar no momento, tá? Outra coisa, a figura é vista só da cintura para cima, ou seja, as pernas e o restante do corpo não é muito comum mostrar, até pelo fato do manuseio da mão.
A cabeça pode ser feita de madeira ou papel machê. Aí existe toda uma técnica para você confeccionar com o papel machê, que você tem que molhar, né? Espera um pouco. Aí tem pessoas que utilizam também cola, até ele dar a forma. Então tem pessoas que também usam a cabecinha de plástico, de madeira, enfim. Fica a critério da pessoa, da criatividade. Outro teatro de bonecos que a gente pode utilizar também são os marionetes, como eu havia apresentado no início. Aqui na imagem, vocês estão vendo nitidamente que o artista ele está segurando os bonecos, né, as marionetes, e aí ele tem também a opção de manusear, de manipular. Então, eles são movimentados por cordões ou fios, depende né, do material que você tenha e de que forma você venha a conduzir, tá? Os marionetes, gente, as marionetes, desculpem, são um tipo de bonecos muito antigos, né? Muito antigos mesmo. Então, geralmente são chamadas de marionetes europeias, né? E são capazes de imitar praticamente todos os movimentos humanos. Isso aí exige do artista que venha confeccionar a sua criatividade, né? Porque você tem que construir o boneco e dar, logicamente, um personagem para ele. Geralmente, esse tipo de arte é feito com muito humor, exatamente para atrair as pessoas, como forma de chamar a atenção. E aí vocês vejam que esses, né, eles são palhaços, estão bem coloridos e com certeza chama a atenção do público. Nós temos também bonecos de vara. Esse já é o mais antigo, né? É muito utilizado, né, em outros países. Na China, geralmente se utiliza. Então, são figuras também, como a anterior, que a pessoa pode manipular, né? E ela também pode ser manipulada de que forma? Você está vendo aí que o manipulador, ele está num lugar, né? Ele tem a opção de manipular o boneco, mas ele fica o quê? Escondido em uma parte. Então, geralmente fica por baixo, né? Tem uma divisória que atravessa, né, todo o corpo. E esse também é um dos mais complexos para se utilizar, porque na maioria das vezes o artista ele utiliza o que? Várias finas, né? Que podem ter essa opção de você movimentar com as mãos também, as mãos e as pernas. É o mais conhecido como bonecos de varas. Por fim, para a gente finalizar, vamos mostrar também o teatro de sombras. Então, o teatro de sombra hoje também é muito utilizado, principalmente com as novas tecnologias que o artista, dependendo da sua condição, ele pode usar. E o teatro de sombras, você vê ele em todos os lugares aqui no Brasil, é muito utilizado. Então, trata-se de um tipo especial de figura plana, utilizada para projetar sombras em um telão semi-transparente. Então, como eu disse agora, antigamente era praticado, o teatro de sombra era praticado de uma forma mais rústica, né? Só que hoje, pelo fato de termos uma certa tecnologia, né, com relação à luz, a tela, fica mais fácil para o artista manusear. Então, esse também consiste na manipulação de um boneco, né, de várias formas, tanto por varas ou pelas mãos, enfim. Então, como é que isso funciona? Entre uma luz e uma tela, o que faz com que o espectador
sentado diante da tela, veja apenas a sombra do boneco. É um tipo de arte muito bonita, né, rica e chama a atenção do público. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido como o teatro ele pode se manifestar de várias formas. Espero que vocês tenham gostado e que esses elementos, né, que compõem o teatro chame a atenção de vocês para vocês também produzirem, né, o próprio teatro, né, o boneco, para vocês desenvolverem logicamente, uma criatividade e isso chame a atenção para passar o tempo, né, principalmente numa época de pandemia, onde muitas vezes as pessoas não têm, né, às vezes tem um tempo livre, não sai muito de casa, e aí é uma forma de você se divertir com os colegas e até mesmo chamar a atenção, né? Quantas pessoas não ganham a vida com esse tipo de arte? Muito obrigada e até a próxima.